Boa tarde, garotada do nono ano que estão aí a postos no aplicativo do Centro de Mídias, pelas redes sociais, pela TV Cultura. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de Ciências Humanas, e hoje nós daremos aí início a uma série de aulas, na verdade, 3 aulas, que vão estar tratando das ditaduras militares na América Latina. Nós também desejamos uma boa tarde aos professores, guerreiros, parceiros que estão aí ligados no aplicativo do Centro de Mídias, no chatinho, recolhendo as informações dos estudantes, interagindo com os estudantes e conosco, para que possamos aí estar colocando na tela as atividades dos estudantes, as suas respostas, as suas argumentações, a sua atitude historiadora. Nós estamos trabalhando os regimes militares, fizemos toda a parte aí da Guerra Fria e agora nós iremos ampliar os conhecimentos dos estudantes, verificando como que a ditadura militar que ocorreu no Brasil, como que também ela ocorreu nos outros países da América e quais foram, vamos dizer assim, as contribuições que os Estados Unidos tiveram para a implantação dessas ditaduras. Então, nós teremos aqui a habilidade na tela, que é descrever, analisar e comparar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos econômicos, sociais, censura e repressão, e vínculos com o poder em nível nacional e internacional, assim como a atuação dos movimentos de contestação a essas ditaduras, a esses regimes militares. Então, a habilidade aí, ela vai nos proporcionar, nos aprofundarmos um pouco mais, e aí o prof aqui está montando 3 aulas para nós explorarmos com mais profundidade os aspectos, as características e os desdobramentos das ditaduras militares na América Latina, ok? Vamos então para a próxima tela, que é aquela questão disparadora, aquela questão que faz com que o estudante comece a desenvolver os seus pensamentos, a sua argumentação, que instiga a atitude historiadora e a pesquisa do estudante. Então, na tela, questão disparadora. Do ponto de vista político, como você definiria o conceito de golpe? Olha, como vocês já estudaram a ditadura civil-militar brasileira, então não precisa nem fazer uma pesquisa longa. Lembre das aulas e aí o que vem na sua cabeça nesse momento, você coloque aí no chat, dedinho no teclado, para que os professores recolham as suas atividades e nos mande aqui no estúdio, ok? Essa atividade, 2 minutos na tela. Já voltamos, participe.
Voltamos para a interação. O prof. vai voltar lá para o slide dos objetivos. O professor está acompanhando aqui nos slides e os profs estão ligados e falaram: cadê o objetivo da aula? Então, voltando lá para nós amarrarmos a habilidade com os objetivos, que são identificar e compreender o processo político que resultou nas ditaduras militares na América Latina. Analisar e dialogar sobre o contexto político e econômico da década de 60 e compreender as discussões ideológicas desenvolvidas no contexto da Guerra Fria. Então, objetivos aí anotados. Vamos então realizar a interação com a garotada, com os estudantes. Vamos lá. A professora Maria, ela traz aqui a resposta do seu estudante que diz que golpe é tomar o poder para poder comandar o governo sem pedir opinião ao povo, assim que a estudante coloca o seu entendimento. A professora Giovana diz uma ação contra a vontade dos habitantes de um país ou região e estrangulamento das leis vigentes. Bem legal aqui o termo estrangulamento das leis vigentes. O professor Claudemir, nosso parceiro, está sempre aqui motivando a garotada, vai dizer que golpe é uma ruptura institucional repentina, contrariando a normalidade da lei. O professor Claudemir manda abraços para nós darmos aqui um abraço aos alunos da Escola Estadual Deputado Leonardo Barbieri, em Araraquara. Olha só que legal, os estudantes participando da aula. Vamos pegar só mais uma resposta aqui, que tem bastante respostas, a garotada está participando, está enganjada. Professora Maria vai dizer assim: um abraço para os alunos da escola, os alunos do nono A e B, da Escola Estadual, professora Maria do Carmo de Godoy Ramos. A nossa aluna Ana Carolina acabou de participar da aula do projeto de vida e encheu seus professores de orgulho mais uma vez. Olha que legal, participou da aula e encheu os professores de orgulho. Nós temos muito orgulho de trabalhar com essa garotada. Então, tem bastante resposta aqui. Eu estou vendo que a galera está montando aqui um conhecimento que vai nos dar o entendimento de que o golpe é uma ação ilegal, é uma espécie de ruptura com o poder vigente do ponto de vista aí do estrangulamento das leis, como a professora acabou de dizer. Então, mas as histórias, a história das civilizações, elas sempre são marcadas aí também por rupturas através dos golpes militares, ok? Bem legal a participação de vocês, parabéns, pena que o prof não pode ler todas as respostas, porque o nosso tempo é curto. Vamos então para a próxima tela. Próxima tela, este mapa vocês já conhecem, é essa divisão ocidental-oriental aí entre o sistema econômico capitalista e o sistema econômico comunista. No meio da imagem, nós estamos vendo aí de preto, essa linha preta, a cortina de ferro, uma linha imaginária, mas que ela fazia aí o limítrofe entre a geopolítica capitalista e a geopolítica comunista. Então, esse mapa ilustra a polarização ideológica na Europa entre 1945 e 1990, que ficou conhecida como Guerra Fria. Embora houvesse uma intensa corrida armamentista, inclusive com testes com armas nucleares, a Guerra Fria foi marcada pelo conflito ideológico entre dois sistemas econômicos e políticos, o capitalismo e o comunismo. Os desdobramentos da Guerra Fria atingiram a Europa, a Ásia e a América, e nós estudamos aí os desdobramentos da ditadura civil militar na Ásia, na América e na Europa. Agora nós iremos aprofundar e vamos entender como que os regimes militares que ocorreram nos países latino-americanos, eles se encaixam e se enquadram dentro desse contexto da polarização ideológica entre dois sistemas políticos e econômicos, o capitalismo e o comunismo.
ok? Vamos então para a próxima tela. Voltando mais uma, aí, de olho na tabela. Nessa tabela, nós podemos observar aí os desdobramentos, né, os principais desdobramentos, uma síntese bem curta do que nós já estudamos acerca dos desdobramentos da Guerra Fria, na Europa, na Ásia e na América. Nós teremos na Europa a divisão da Alemanha, né, o famoso Muro de Berlim. Na Ásia, nós teremos a República, a instalação da República Popular da China, Mao Tse-tung, né, que traz aí toda a construção do país dentro da lógica comunista. A divisão da Coreia, uma guerra que deu um empate técnico até os dias de hoje, com um armistício separando o norte comunista e o sul capitalista. E a guerra do Vietnã, também um ponto importante que nós estudamos em aulas passadas, que vai mostrar aí como que o sistema político e econômico comunista, ele conseguiu ganhar espaço e território no Vietnã, ok? Na América, nós teremos aí dois eventos, né, que podem trazer outros desdobramentos na tela. Revolução Cubana, 1959, isso alertou os Estados Unidos. Uma virada comunista na América seria muito ruim para os interesses norte-americanos no território. Então, a Revolução Cubana, em 1959, Che Guevara e Fidel Castro, faz aí com que o sinal vermelho acenda lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Então, a Revolução Cubana, ela é uma virada para o comunismo na América, e isso poderia fazer com que diversos outros países também aderissem. E aí nós vamos ter a ditadura civil-militar no Brasil, que nós já estudamos, e que está dentro desse contexto de polarização ideológica, ok? Deu para compreender? Vamos então para a próxima tela. Ditaduras militares na América Latina. Nós iremos ler o texto para fazer a atividade. Eu vou ler daqui, você vai ler daí. Até a década de 1930, a maioria dos países da América Latina eram governados pelas oligarquias rurais. Haja vista, nós vamos ter aqui no Brasil, né, a política do café com leite, que exatamente em 30 vai ser quebrada por Getúlio Vargas, mas que vai polarizar o governo do país entre as oligarquias do Partido Republicano Mineiro e as oligarquias do Partido Republicano Paulista. Então, na maioria dos países da América Latina, também a estrutura social e política estava nas mãos dessas oligarquias rurais. Com a Primeira Grande Guerra, muitos países latino-americanos começaram a se industrializarem, provocando um crescimento urbano, começaram a se industrializar, provocando um crescimento urbano, principalmente com o fortalecimento da burguesia. O processo de industrialização no final do século XVIII gerou um grande desenvolvimento tecnológico e proporcionou o surgimento de diversas novas profissões. Porém, no interior desse processo, preste bem atenção, surgiu uma massa de trabalhadores cuja consciência política, forjada pelas organizações sindicais e pela compreensão social das relações de trabalho, promoveram o surgimento de lideranças que ganharam a notoriedade perante o povo, devido aos discursos e às ações políticas direcionadas aos mais pobres. A eminência de lideranças populistas na América Latina foi interpretada pelas elites industriais e agrárias, assim como pelos Estados Unidos, como uma abertura para o crescimento e o estabelecimento das ideias comunistas. Aponte no texto e escreva no chat
as contradições do sistema capitalista. Quais são as contradições que o sistema capitalista traz nesse texto, ok? Pensa, reflite, leia com calma, 3 minutos, dedinho no teclado, participe. Voltamos para a interação, vamos ver como que os estudantes estão raciocinando sobre essa questão das contradições do sistema capitalista. Professor Paulo, ele diz, é da Escola Estadual Meira Júnior, as contradições do sistema capitalista aparecem no texto, na questão relacionada às péssimas condições dos trabalhadores urbanos. O professor Admilson diz, manda um abraço para os alunos do nono A, B e C da Escola Estadual Professor Najib Miguel Elshmer, assim que se diz, em Santo André, e a direção, a Regina, a Solange, a coordenação, a professora Ivete e o Denis. Legal, professor Admilson, manda as respostas dos estudantes aqui para nós abrilhantarmos a atitude historiadora dessa galera. Vamos pegar aqui mais algumas respostas. Professor Rafael, ao mesmo tempo que ele se refere à Revolução Industrial, gerou desenvolvimento, também fez surgir organizações sindicais através da consciência política que gerou críticas a esse mesmo sistema capitalista. É importante entender as contradições do sistema capitalista para compreender essa formação da consciência social e do trabalho por parte dos trabalhadores, ok? Porque os trabalhadores, eles irão realizar uma força contra justamente as contradições que eles estavam submetidos
naquele momento de crescimento industrial, né, até os dias de hoje. Então, vamos pegar aqui mais uma resposta. A professora Patrícia traz a resposta aqui da Yasmin Pamela Alexandre, da Escola Estadual SOIMCO 2, Guarulhos. É assim que se fala, prof. Existem algumas expressões um pouco estranhas, às vezes, para nós, né? Mas é a escola em Guarulhos, né? Escola Cidade SOIMCO 2, em Guarulhos. As contradições do capitalismo, diz a estudante, são várias. Obstáculos que estão por entre os processos desde o início do sistema, na associação de mão de obra e venda de produção, até a venda dos commodities para mais lucro. Ou seja, essa questão aqui das contradições do sistema capitalista, não se podem reduzi-las, né, simplesmente numa aula. Mas, estudante do 9º ano, não seja ingênuo. Vocês já estão aí, já, vamos dizer assim, batendo nas portas do 1º ano do ensino médio. E você precisa ter atitude historiadora e olhar crítico sobre a sociedade. A partir do momento em que houve o milagre da Revolução, onde a tecnologia ela está a serviço de uma maior produção, onde se exige aí a mão de obra, né, do trabalho, né, nesse princípio da Revolução Industrial, também há a concentração de renda na mão de poucas pessoas, na mão da elite industrial, na mão da elite agrária. Então, se poucos concentram muito, muitos concentram muito pouco, é uma ordem lógica. E por essa razão, as pessoas mais pobres, mais simples, de condições mais baixas financeiramente, elas sempre vão sofrer as augúrias dessa contradição do sistema capitalista. Por isso, é necessário que o trabalhador, né, todos os trabalhadores, tenham consciência política, social e do trabalho, para que ele possa, com consciência crítica e autonomia, gerar conhecimento e agregar aí nessa questão do distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. E no caso aí das ditaduras civis militares na América Latina, com essa contradição do sistema capitalista, irá surgir alguns governos que foram considerados governos populistas. Vamos ver alguns deles na tela. Isso, governos populistas da América Latina. Nós teremos aí, na Argentina, o governo de Juan Domingos Perón. Próxima aula nós iremos trabalhar só a ditadura argentina, para nós compreendermos essa relação do peronismo, né, com a questão da ditadura civil-militar. Então, presidente da Argentina, Juan Domingos Perón, presidente do México, Lázaro Cárdenas, presidente da Colômbia, Gustavo Rojas Pinilla, e o Getúlio Vargas no Brasil. Então, esses presidentes, eles trouxeram uma proposta de reformas sociais e políticas que atingiam diretamente as camadas mais pobres, ampliando direitos trabalhistas, aumentando o poder de crédito do trabalhador, realizando a reforma agrária. Então, esses governos, eles trouxeram propostas que o aproximaram mais da população. E aí, quando eles começam a realizar essas políticas públicas, tanto de geração de emprego, como de aumento da renda do trabalhador, como da reforma agrária, como a expansão de direitos trabalhistas, isso vai atrasar o lado de quem? Quem é que vai ficar aí preocupado com essas políticas? Justamente as elites, tanto as industriais
como as elites agrárias. Nós vimos que na ditadura civil-militar brasileira, nós vimos que esses governos, no caso aqui lá do João Goulart, né, que foi aí esse último presidente civil antes do golpe, foi ele que sofreu o golpe, nós vamos dizer que a mentalidade que vem se construindo dos Estados Unidos e vem se diluindo na América é que esses governos, eles estão próximos, eles propõem a abertura e a entrada do comunismo soviético no país. Então, por isso que esses governos, considerados de políticas populares, eles foram interpretados como políticas, como políticos, como presidentes que estavam aí se alinhando ao comunismo soviético, por isso eles sofreram aí golpes. Muitos deles vieram de golpe, né? Juan Domingos Perón, Getúlio Vargas, ou seja, são as questões daí das contradições da história, porque por mais que esses homens fossem militares, eles trouxeram aí uma política mais voltada à questão social e do trabalho, e por essa razão foram interpretados como governos alinhados à União Soviética, ok? Vamos então para o próximo slide, que a aula já está acabando. A instalação das ditaduras na América Latina se deram no contexto da Guerra Fria. Nesse conflito ideológico, o Ocidente capitalista, representado pelos Estados Unidos, produziu diversos mecanismos para impedir o avanço do comunismo, principalmente na América. Com o advento da Revolução Cubana, em 1959, os Estados Unidos intensificaram seu poder de influência, apoiando os regimes militares que se instalaram em diversos países latino-americanos. Vejamos que, com o advento da Revolução Cubana, abre-se aí o sinal vermelho para os Estados Unidos. Eles enxergam nisso um perigo de um alinhamento maior com a União Soviética e vê os seus empreendimentos instalados no Brasil, como empresas norte-americanas, ele enxerga aí que ele poderia ter um prejuízo, principalmente se muitas dessas empresas fossem nacionalizadas. Então, os Estados Unidos da América intensificaram o seu poder de influência, eles apoiaram os regimes militares que se instalaram em diversos países americanos. E os governos militares possuíam uma rede de comunicação no continente com o objetivo de fortalecer os regimes e perseguir os opositores e simpatizantes do comunismo soviético. Na verdade, era só você se opor ao regime que você era interpretado como um comunista. Essa intensa rede de comunicação entre os regimes militares foi chamada de Operação Condor. E aí, pelo mapa, nós estamos vendo a extensão, aí o verde, né? A extensão dessa rede de comunicação e operação que visava aí trocar informações e dados, investigações que pudessem levá-los até os seus opositores. Ok? Vamos lá então, próxima tela. Leia o texto e responda. Em uma aliança político-militar, a Operação Condor uniu os vários regimes militares na América do Sul, como os do Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. E contou com os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Essa operação visava a troca de informações entre os líderes dos regimes autoritários da região sobre os opositores às ditaduras. De forma coordenada, os governos reprimiam os adversários dos regimes. As ações envolviam perseguições, sequestros, assassinatos e desaparecimentos, desaparições entre esses países. Quais elementos do texto apresentam semelhanças com a ditadura civil-militar brasileira? Quais as semelhanças que o texto nos traz dessas ditaduras, dessa questão aí das ditaduras instaladas
com a ditadura civil-militar brasileira? Voltamos em 2 minutos. Dedinho no teclado, participe. Voltamos para a interação, vamos ler aqui as respostas. Professora Cláudia, da Escola Barão Homem de Melo. Hoje nós passamos um trabalho da Noemi, aí da Escola Barão Homem de Melo, lá na aula do 7º ano. Parabéns aí pela equipe que está sempre trabalhando e ligada aqui no Centro de Mídias. Ela diz assim, a resposta, né, da aluna Kathleen, do 9º A: perseguições, sequestros, assassinatos, desaparecimentos, semelhança das ditaduras da América Latina e a ditadura civil-militar. Professora Neuza, né, da Escola PEI, Prefeito José Miranda de Sumaré. Resposta da aluna Raíssa, do 9º B: os governos reprimiam os adversários do seu regime. E aqui uma boa parte da galera que está trabalhando aí essa questão da tortura, dos desaparecimentos, das perseguições aos opositores. Veja só como que a galera tem desenvolvido esse raciocínio acerca desses momentos tenebrosos que a América viveu com os regimes civis militares, ok? Vamos então para o próximo slide. Na tela. Esses são alguns dos ditadores, né? O Castelo Branco, né, que em 64 assumiu a presidência do Brasil depois do golpe em João Goulart. O Augusto Pinochet, que também foi um grande aí representante da ditadura civil-militar no Chile. E o Reinaldo Bignone, que foi o último, né, ditador da Argentina, inclusive condenado a 25 anos de prisão por crimes, torturas e outras barbáries da ditadura civil-militar. Ok? Vamos então para a próxima tela. Para os países da América Latina, alinhados aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, a ameaça comunista tornou-se um fator de legitimação e exportação da doutrina de segurança nacional. Essa política serviu como um alerta aos militares que visavam garantir a segurança nacional contra os inimigos internos e a manutenção dos regimes, coibindo projetos de reformas. Exemplos como a Revolução Cubana, que instituiu o regime socialista, os governos do México e da Argentina, que propunham mudanças de reforma agrária e nas relações de trabalho, e no Chile, que previa a implementação do socialismo pelas vias democráticas com Salvador Allende.
foram coibidos por militares com o apoio dos norte-americanos. Próxima tela. Como consequência, grande parte dos países da América Latina, incluindo o Brasil, tiveram a implementação de regimes ditatoriais de caráter civil-militar em seu território. As ditaduras militares do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai chegaram a manter entre si uma poderosa rede de alinhamento para perseguir todos os tipos de opositores ao regime. Nós temos essa atividade, não vai dar tempo para nós realizarmos. A pergunta é: quais acontecimentos históricos ocorridos na América Latina alertaram os Estados Unidos? A resposta está no crescimento desses governos mais populares, voltados a políticas públicas para atingir as classes mais pobres, que acabaram aí afetando os interesses das grandes elites, ok? Vamos para as atividades complementares. Para casa, você pode gravar um podcast de até 3 minutos, você pode gravar um vídeo com ou sem animação, narrando os fatos históricos conforme o roteiro a seguir. Então, você tira o print aí da tela direitinho, cuidado com imagens da internet por causa dos direitos autorais, faça as atividades e mande para nós. Agora nós iremos colocar as atividades dos estudantes no quadro Protagonismo Juvenil. Na tela. A Franciele Cristina, da PEI Edgar Melo Matos de Castro, São José dos Campos, professora Iris, parceira, né? Franciele Cristina sempre está nos mandando um trabalho, olha que bonito, ela está ligadinha aí. E agora vamos ouvir o podcast. Na tela. A revolta dos 18 do Forte nós podemos considerar como o primeiro movimento do tenentismo brasileiro, ou a primeira revolta, primeira vez que o tenentismo brasileiro, aqueles oficiais de baixa patente, resolveram sair às ruas para dizer que eles eram contra e estavam descontentes com a política da República Velha no Brasil. A revolta deu início quando cartas começaram a circular no meio brasileiro, e essas cartas eram contra o exército e contra o Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil naquela época. Essas cartas foram atribuídas a Arthur Bernardes, que já tinha sido presidente brasileiro e estava concorrendo novamente nas eleições. É um episódio marcado entre dois ex-presidentes ou dois candidatos, onde dizia-se que o Arthur Bernardes estava indo contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca tinha uma base muito próxima do exército. E esse episódio das cartas falsas ofendeu o tenentismo brasileiro e a classe do exército. Olha, vocês viram aí, né, o podcast da Letícia Gabriele, que vai trabalhar a revolta dos 18 do Forte. Os nossos estudantes estão agindo de uma forma bem protagonista. Ela é aluna da escola Professor Helena José Bonfá, Distrito de Socorro, em São Paulo, a professora Inês. Muitos trabalhos a professora Inês tem nos mandado, né, de alunos, inclusive alunos que moram nas regiões rurais e que estão ligados aí no centro de mídias, trabalhando junto com os seus professores, realizando as atividades, e aí nós temos o maior prazer de divulgar as atividades dessa galera para que toda a rede possa conhecer os nossos estudantes que são grandes protagonistas. Façam as atividades que nós colocamos para vocês, mande para nós. Na tela está a avaliação da aula de hoje, o QR Code, onde você pode colocar suas impressões, suas análises, suas críticas também e os elogios que também nos fortalecem. Abraço aos professores, abraço aos estudantes que estão aí desenvolvendo as atitudes historiadoras dessa galera e colaborando aí para uma educação mais firme e que possa, claro, com muito carinho, dedicação e academicidade, estar desenvolvendo as habilidades com essa galera, porque essa galera merece e muitos trabalhos dessa garotada nos emocionam. Gente, a aula acabou. Até a próxima aula com ditadura argentina. Tchau.